Oi, gente, estou contente de estar aqui com vocês de novo numa quarta-feira, programa de 1 hora, estou muito feliz aqui. E olha, levando em consideração o problema da pandemia, a situação de muita gente, o desespero, a morte de pessoas, de entes queridos da gente. Por exemplo, hoje eu cheguei lá no escritório e um advogado, um amigão da gente lá tinha morrido. Eu pensei em trazer para vocês aqui uma pessoa para esclarecer vocês e deixar vocês por dentro, ponto a ponto, se acontecer uma desgraça dessa, ou seja, um óbito. Ninguém quer que aconteça. Mas, na verdade, aconteceu para mim a semana passada. E a gente fica perdido. E eu trouxe um especialista, o Dr. Rony. E mais, além dele ser administrador de empresa e gerir uma empresa assim, muito forte no ramo funerário, chama ARC, né, que você falou o teu nome aqui. ARC. Ele primeiro ele vai dar, vai falar com vocês, vai falar sobre a empresa dele e depois a gente volta lá. Fala alguma coisa. Boa tarde, Dr. Carboni. Eu falo teu nome inteiro, Rony. Sou Rony Cassimiro Vieira. Agradeço aí pelo espaço para a gente poder bater esse papo e orientar aí a população. E apresenta e manda um abraço pro teu pai lá que está escutando a gente. Um abraço pro meu pai, Caetano José Vieira. E a tua mãezinha? Minha mãe, Ana Lúcia. Um abraço também aos sócios, ao Oswaldo Pereira e ao Alexandre Arce. Rony, explica para mim qual é a estrutura tua e o que se oferece de serviço. Olha, vamos imaginar que morreu alguém da minha família e eu preciso de alguém para me ajudar a tocar essa situação. Diz aí. Perfeito. Bom, o Grupo Arce ele é composto por algumas empresas, tá? São 4 empresas dentro do grupo. A primeira é a Funerária Arce, a segunda é a Funeral Sul, a terceira é Funeral Morumbi e a quarta é a Arce Assistencial. Dentro dessas empresas, nós fazemos aí todo tipo de serviço funerário, tá? De A a Z. Ou seja, a gente faz, dependendo aí do caso, né? A gente consegue tratar desde da remoção, fazer todo o translado do falecido. A gente consegue também fazer os trabalhos clínicos, né? Porque dentro da nossa estrutura nós possuímos 2 clínicas para fazer toda a preparação, que é a higienização do corpo, taponamento das vias, necromaquiagem, ornamentação e também procedimentos técnicos como a tanatopraxia e a parte de... Esqueci o nome. Mas tá bom, Rony, pensa no seguinte, vamos começar do começo. Eu liguei para tua empresa lá, puxei no Google, não sabia nem quem era vocês lá. E de repente veio uma jovem lá, me atendeu muito bem e ganhou o meu serviço. E começou a me ensinar. Então me fala, primeiro contato com a pessoa. Eu ligo lá para você, olha, eu estou com uma situação assim, minha mãe morreu, o que eu faço? Não, perfeito. O primeiro atendimento para nós é o mais importante, assim como também para a família, tá? O nosso primeiro papel é orientar a família, é um trabalho de assistência familiar. Então, assim, na maioria dos casos, a família, ela pode até ter a noção do que ela quer fazer, mas ela não sabe se isso é o melhor ou se o procedimento, qual o procedimento correto a se fazer, tá? Então, a partir do momento que entrou em contato com a nossa empresa, a gente faz todo o trabalho de orientação, ou seja, a gente faz uma pequena pesquisa, né, com a família, perguntando o que ela pretende fazer, se ela já tem ideia de alguma coisa, e assim a gente começa a trabalhar algumas opções, mostrando para ela o que é melhor. Rony, então, no meu caso aqui, que é de muita gente, a pessoa que faleceu lá era minha mãe e ela passou pelo Instituto Médico Legal. Como ela caiu numa clínica de idosos, eles acharam que podia ser maus tratos e não quiseram dar o atestado de óbito. E aí eu fiquei perdido. Primeira coisa que eles falaram era ir numa delegacia. Por que tem que ir na delegacia, Rony? Porque sempre quando é uma morte com alguma suspeita, né? Suspeita de, nesse caso, de maus tratos, ou um exemplo, quando sofre algum acidente de trânsito ou qualquer outro tipo de morte suspeita, tá? Tem um procedimento a se fazer. Então, um dos procedimentos é um BO, na maioria dos casos há uma investigação também. Então, assim, a burocracia é um pouquinho maior. E dentro disso, também é uma das premissas para que as famílias entrem em contato com uma empresa especializada para que elas possam orientar o que deve ser feito. Então, vamos lá, Rony. Então, aí eu achei legal, porque vocês já falaram
falaram para mim, olha, a delegacia que tem ali é tal delegacia, mas ela está com um flagrante lá, então se você for lá vai dar trabalho. Eu estava atendendo na outra delegacia do lado, que é mais ou menos uns 10 quilômetros de lá. Essa informação é importante para a família, porque se você for para a delegacia que está no flagrante, você vai ficar... Flagrante é um processo crime que estão fazendo, que é alguém que cometeu um crime bárbaro lá. Então lá não está funcionando. Então vocês já têm um contato, já sabem qual a delegacia que está funcionando, e às vezes a delegacia do BO não é aquela do local. Pode ser de outro lugar. Como é que você consegue essas informações? Assim, pela estrutura, né, hoje que tem o grupo, pela quantidade de funcionários, é uma empresa que ela possui um relacionamento muito grande no mercado. Relacionamento com prefeitura, com delegacias, com as agências da prefeitura. Então, normalmente a gente está sempre em contato, né, com esses principais órgãos que fazem parte do nosso processo. Então, assim, pela quantidade de atendimento que nós temos diariamente, é normal a gente estar o tempo inteiro conversando com a prefeitura ou com algum agente da prefeitura ou com pessoas da polícia. Então, a gente sempre sabe o que é melhor, onde é mais rápido para a família ir, e muitas vezes nós acompanhamos também a família. Eu notei que vocês foram lá onde a minha mãe tinha morrido, lá que era o Hospital das Clínicas, conseguiram uma autorização para se abrir o BO, tem uma informação, tu já veio esse papel para mim. Aí eu só cheguei na delegacia, apresentei, estava vazio, fiz em 2 minutos, junto lá com o teu assessor, encerrei esse problema. Daí para frente, o que tem de fazer? Tem de liberar o corpo. Aí, isso é no Instituto Médico Legal. Eu notei que a tua turma já vai lá, já verifica, já vê se está pronto, porque não adianta você ficar lá esperando e tem um monte de gente. Sim. E com o problema da pandemia, você tem medo de fazer contato. Então, o que eu notei é que eles põem eles lá para segurar a barra, porque eles que estão enfrentando esse problema. Isso é que nem farmácia. Vocês estão lá na frente do problema em si. Mas tá bom. Aí eu já consegui, de repente, eu vou liberar o corpo no Instituto Mais Legal. Chegou lá, como é que chama aquele carro funerário teu lá? Eu acho que é, como é que é o carro que leva defunto lá? É carro funerário mesmo. Eles mandaram buscar minha mãe lá na funerária, justamente para poder, aliás, lá no Instituto Mais Legal, para poder levar para fazer maquiagem, aquelas coisas, preparar para o caixão. Acontece que mudaram as regras lá e que só podia retirar o corpo no outro dia. Passou das 7 horas, não tinha jeito. Sim, só no dia Aí o seguinte. que eles fizeram? O cara que tem o carro funerário entrou lá dentro, conversou com todo mundo e tinha um policial lá e conseguiram fazer a liberação. Mas se não fosse eles, iam voltar e só no outro dia que eu tinha que voltar de novo lá para poder apresentar a documentação. Então, eu consegui ganhar um tempão com isso daqui, foi muito legal, mas com a estrutura que eles fazem. Eu estou explicando para vocês o seguinte, ó, se vocês querem ter tranquilidade, é melhor contratar uma empresa. Outra coisa, o preço é proporcional ao trabalho deles. E não é tão diferente do da funerária. Não é. Sim. Outra coisa que eu notei é o seguinte, todas as oportunidades que eu tive lá, que eu estava sozinho, qualquer um queria vender caixão lá. E com preços muito maiores, sem sabe, é só... Então, se você não tiver uma assessoria para isso, ou não conhecer bem do métier, você entra bem, não é verdade? Sim, exatamente. Agora, vamos lá. Quando você pegou lá minha mãe lá meia-noite e você levou, quer dizer, você, a tua empresa, levou lá para a empresa, o que vocês fazem com o corpo? Porque, olha, eu de verdade, quando eu fui reconhecer o corpo, eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Coitada da minha mãe, como é que ficou? E como ela ficou bem arrumada quando ela chegou com vocês? Explica para mim. Sim. Após, né, a remoção do corpo e até a entrega dentro de uma das nossas clínicas, então começa a ser feito o procedimento referente à preparação mesmo do corpo. Então, dentro da preparação, primeira coisa que é feito dentro da clínica, a higienização. Tá? Então, assim, o corpo ele é higienizado, ele é lavado realmente, tá? O corpo também é feito o tamponamento das vias. Tá? Então, todas as vias elas são tamponadas para que não ocorra secreção, né, de forma alguma. Também o corpo é feito a necromaquiagem em casos, né, femininos. Então, assim, a família muitas vezes fala, minha mãe gostava da maquiagem assim, assim, assado, um batonzinho rosa. Então, tudo isso a gente faz, tá? E também é feita a ornamentação. O que é ornamentação? A gente coloca dentro da urna, tá? A gente faz toda a parte de flores, né? A gente coloca as flores dentro da urna para deixar algo melhor. E também a gente coloca um véu, né?
para poder ficar mais bonito realmente. Dentro disso, aí ocorre uma grande diferença. Tem muitos corpos que chegam para nós, ou até no momento do reconhecimento, tá totalmente diferente do que a pessoa era na realidade, tá? Então, assim, tem casos que quando nós vamos reconhecer o corpo, ele tá inchado, ele tá roxo, isso mesmo. tá com a aparência totalmente diferente. Um dos trabalhos que nós realizamos dentro da clínica, que é o trabalho de tanatopraxia, é uma técnica justamente para a gente voltar o corpo à aparência normal. Então, nós também temos técnicos especialistas, tá? Médicos que trabalham conosco, para que todo esse procedimento seja feito e para que a cerimônia de despedida, o velório, ocorra da melhor forma possível. Essa tanatopraxia, ela conserva o corpo. Então, assim, durante o velório, você não corre o risco de ter odor, não corre o risco do corpo ficar ainda pior, porque em muitos casos ocorre isso. Começa a sair sangue. Sim, terrível, exatamente. Então, assim, é um procedimento que hoje ele é bastante utilizado, tá? E nós temos 2 clínicas onde nós fazemos esse tipo de preparação para as famílias. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Rony. Tá bom. Agora, a família não tem cemitério. O que ele faz, a administração tua lá? Sim. Então, assim, quando a família ela quer sepultar, mas ela não possui um jazigo no cemitério particular, que é a maioria dos casos, né? Hoje não são todas as famílias que possuem, pelo contrário, é a minoria, menos de 10% das famílias possuem um jazigo e muitas vezes não é nem daquela do próprio familiar, muitas vezes é do parente, é um tio que tem um jazigo e disponibiliza e tal. Bom, quando não tem, a gente, né, nós temos aí toda a orientação junto à prefeitura e a gente consegue validar qual que é o cemitério mais próximo da residência da família, né, o cemitério municipal no caso, mais próximo da residência da família, de acordo, né, com o CEP, lógico, e a disponibilidade daquele cemitério. Então, assim, a família, ela tem, né, essa possibilidade de ser sepultado no cemitério municipal. Fora isso, né, como diferencial também da nossa empresa, a gente passa para a família alguns cemitérios particulares, né, onde nós temos parcerias que saem muito mais barato, tá, para a família do que a família comprar jazigo. O que é mais barato? Quanto que custa para ficar lá? Bom, um jazigo hoje, tá, é um jazigo aí num cemitério de uma qualidade mediana, sai por volta de R$20.000. Para um enterro só? Normalmente são 3 gavetas. 3 gavetas. E já está pronto? Não está pronto. Só o terreno? Só o terreno. E aí tem que fazer a parte de baixo, dentro. Tem que fazer. Senão vai enterrar uma vez de cada vez. Só isso, exatamente. Então tá, já vi. Então, assim... Mas tá bom, você vende isso daí também? Não, a gente não vende. Nós temos parceria com alguns cemitérios particulares. E tem como a gente alugar? Eu quero alugar lá por 3 anos, existe? Sim, nós fazemos os aluguéis também. Aí depende. É algo em torno de R$2.500, R$3.000, R$4.000. Depende muito do cemitério. E se a pessoa quer cremar? Se a pessoa quer cremar, nós temos também, tá, a possibilidade de cremar no cemitério municipal. Hoje, dentro da cidade de São Paulo, só existe um crematório, tá, que é o Vila Alpina. Fora esse crematório, nós também temos parceria com vários outros crematórios particulares. Tá? Então, assim, a gente sempre, no momento da orientação, né, quando a gente está prestando assistência familiar, a gente sempre tenta mostrar para a família as possibilidades, tá? Para que, em conjunto, a gente possa aí validar o que é melhor naquele momento. Sei. Agora, então, vamos lá. Nós temos, então, a possibilidade de cremação ou de arrumar um lugar para ficar. Agora, essa pessoa já tem o jazigo. Como eu tenho lá, eu vi que vocês já tinham ligado para lá, solucionado tudo, marcado horário, Então, a estrutura de vocês vai até o momento da entrega do corpo lá no cemitério. Isso, nós fazemos tudo, tá? Desde o primeiro momento, desde o momento do óbito, quando a pessoa vem a óbito e a família liga para nós, até o momento final, que é o momento de sepultar ou de cremar. Tá? A gente cuida tudo. Quanto é que custa o enterro padrão? Normal assim, vai. Certo. Um sepultamento aí custa algo em torno de R$6.800, dependendo muito do que a família quer. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. E uma cremação, algo em torno de R$7.000, R$8.000.
Tá, e além disso tem a taxa do cemitério, aquelas coisas todas separadas. Sim, quando a família, na verdade, quando a família ela possui, tá, um jazigo, Sim. a taxa do cemitério é dela, porque o jazigo é particular, ela Mas já eu até vi, sabe eles quais são os cobram uma valores. fortuna, eles cobraram quase 2.000 para enterrar Sim. e mais 2.500 para fazer um velório de 1 hora. É um negócio fora do comum. Exatamente. Como é que pode? Você paga a vida inteira lá e eles te fritam. Eu não entendo. Mas... Sim, e sendo sincero, tem cemitério que cobra até mais, tá? Tem cemitério que a taxa de velório do cemitério é 4, 5 mil reais. Agora, Rony, me explica uma coisa. Tem a família lá e ela não quer ter dor de cabeça, ela quer pagar um plano. Uhum. Então, existe um plano que prevê toda essa situação? Sim. Explica para eles como é que faz, porque eu vi que é muito barato isso daí. A pessoa paga por mês, então explica como é que é o plano, para quantas pessoas, como tem que pagar e como é que vocês fazem o serviço. Perfeito. Isso daqui que eu estou fazendo é utilidade pública. Uhum. Vocês têm que entender o seguinte... Como o Rony trabalha na empresa, outras também fazem. Mas é bom vocês saberem e conhecer. Porque chega um coitado lá que não entende nada, ele vai lá na prefeitura para comprar o caixão, eles vão vender muito mais caro e eles não fazem essa parte toda aqui. E você vai começar a ter um monte de problema. Não é verdade isso daqui? Sim, e exatamente. às vezes você compra alguma coisa que está fora de expectativa. É um negócio gozando. Então explica para ele. É o que mais acontece. Bom, primeira coisa que é importante frisar. É realmente um trabalho de utilidade pública, tá? Venda de convênio funerário é um trabalho social que a nossa empresa faz. Mas, Rony, tá? eu já vi casos, uma amiga falou para mim que ela comprou lá um plano e chegou a pessoa lá e deu dinheiro na mão dela. Não era o que ela queria contratar o caixão, queria que eles fizessem toda essa parte burocrática. E eles chegaram lá e deram dinheiro. Isso daí, para mim, não é um trabalho, isso é um seguro. Sim, isso é o que na maioria dos casos acontece, porque a maior parte dos convênios que tem no mercado são seguradoras, é Bradesco, é Itaú, é Porto Seguro. Então, assim, no momento do falecimento, a família simplesmente ela tem que resolver tudo, pagar tudo e depois solicitar um reembolso. O que muitas vezes tem um valor ali estipulado em 4 mil reais, por exemplo, mas a família gastou 7. Ou 10. Ou 10. Não tem tamanho. Entendeu? Exatamente. Então, assim, a partir do momento que contrata o nosso serviço, tá, o nosso convênio, o nosso plano, ele tem o valor de R$ 59,90 para uma família de 6 pessoas. Então, R$ 59,90? Mas é por pessoa ou é tudo? Não. R$60. Para quantas pessoas? Para 6 pessoas. E vai garantir o enterro dos 6? Garante tudo, a família não tem custo adicional com absolutamente nada. Existe carência? Existe carência para morte acidental, a carência é 0, tá? Ou seja, normal. Contratou hoje, amanhã já está coberto. E para morte natural de 90 dias. A maior parte do mercado... Mas vamos imaginar o seguinte, ó. Eu compro você hoje, por azar, coronavírus, a pessoa morre daqui 2 meses, não tá. Tem um desconto? Porque, na verdade, você não tá dentro da carência. Explica aí para eles. Sim, tem desconto sim. Dentro da carência, a gente cobra o valor de R$ 3.800, que é somente o valor de custo que a gente tem, tá? Entendi. Então, assim, a gente não ganha nenhum real a mais da família. Sei. A gente somente repassa o custo que é de R$ 3.800. E dá para pagar parcelado? Dá para parcelar. Até quanto? Em até 10 vezes. Então, gente, começa a prestar atenção nisso daí, olha. Estou falando para vocês porque eu tinha um amigão. Eu trabalho num andar na Quintino Bocaiúva e logo acima tinha um amigão meu lá que morreu hoje, morreu desse vírus. Ele nunca ia imaginar que aconteceu uma situação como essa. O pai dele, que é muito mais velho, que fez mestrado junto comigo na PUC, está vivo. E ele morreu, que merda. E a gente tinha uma amizade muito grande, até a gente conversava. Então, o que vocês têm de pensar é o seguinte, é uma fatalidade. Agora, é duro ter no bolso 5, 6, 10 mil reais ou ter um cartão de crédito que segura uma buchada dessa. Sim. Tem muita gente que começa a fazer vaquinha de cartão de crédito. Não era muito mais prático ter uma estrutura dessa? E o legal, Rony, não estou jogando confete em vocês, não. Eu que chamei você aqui. É a tranquilidade que a gente tem. Exatamente. Porque eles acompanham passo a passo. Olha, teve diversos momentos que eu tive que estar presente. Na hora de pegar lá a autorização, na hora de ir na delegacia, na hora de pedir autorização para retirar o corpo, depois para reconhecer o corpo. Então, esses momentos aqui, eles fazem de um jeito que você não tem nem fila. Eles arrumam horários legais. Eu nunca vi a funerária ligando para mim e dizendo que a minha mãe estava liberada lá para me buscar. Então, tem certo
certas coisas que a gente vê que eles trabalham nisso, eles sabem o que está fazendo. Outra coisa, queriam me vender uns enterros lá que era muito mais caro que o deles. E se você não entende, você não sabe quanto custa. Você vai lá e compra e entra bem. Parece uma indústria isso daí. Sim. E cada lugar que você pisar, tem alguém querendo vender alguma coisa. E o cara que pegar é um pato, porque você entrou nessa situação, você vai pagar, passou no cartão, não tem mais conversa. Não tem o que fazer. Exatamente. Fala aí, Rony. Bom, a maioria dos casos, assim, quando a gente fala de falecimento, é um momento delicado para as famílias, traumático. Então, assim, existem muitas empresas no mercado que se aproveitam desse momento. Sem dúvida. Agora, Rony, outra coisa que vocês não podem esquecer. A única coisa que exigiram da minha mãe era a identidade dela. Se vocês não tiverem a identidade original, vocês não têm condições de fazer nada, nem na delegacia, e nada. Então, se você não tiver um documento da pessoa, você não vai fazer nada. Eu acho que teria de fazer um BO dizendo que perdeu o documento, alguma coisa dessa, né? Para poder tocar, para solucionar esse problema. Eu achei esquisito isso daí. É bem burocrático. Burocrático. Tem muitos casos, assim, que a burocracia ocorre também não só pela falta de documentação, mas ocorre também uma burocracia quando tem falta de familiar. Muitas pessoas, por exemplo, falecem e não tem uma família, tem um parente, por exemplo, um sobrinho, e muitas vezes o sobrinho ele não tem autonomia para cuidar do momento desse. Entendi. Então a burocracia é enorme, tá? Então vocês têm sempre em mão documentos da pessoa. Se ela é idosa lá, tem de ter a identidade, tem que ter uma certidão de casamento, qualquer documento que tenha a fotografia dela. Se ela é aposentada, o cartão da aposentadoria. Rony, outra coisa, eu ouvi falar que quando a pessoa é funcionário público lá, que nem a minha mãe era, tem reembolso disso daí. Existe? Você conhece isso daí ou não é da tua área? Eu não sei disso, tá? O que ocorre é que muitas empresas, né, muitas vezes até empresas do governo mesmo, eles possuem seguros, né? Então, assim, possui seguro funerário. Mas eu acho que não é isso, não. Seguro de vida. Assim, você apresenta o que você gastou, eles te dão uma parte. Pelo que eu ouvi falar. Mas, olha, antigamente, com a carteira profissional da pessoa, com o carimbo lá, que estava trabalhando ou que estava aposentado, você pagava um custo muito menor. Mas isso é coisa de 20 anos atrás. Então, essa parte você não sabe. Sim. Tá bom. Agora, vamos lá, então. Olha, então, o importante que o Rony está falando é o seguinte. Se você não quer ter gasto, o melhor é ter um seguro. Não é bem um seguro, né? É um serviço, é esse tipo de... É um convênio, é diferente do seguro. Isso é um contrato? É um contrato, tá? Sim, e assim, o nosso contrato ele é totalmente transparente, ele não tem vigência contratual. Tá? Então, assim, se você contratar hoje e quer cancelar no próximo mês, pode cancelar, não tem multa, tá? Então, assim, é um contrato totalmente limpo, tá? Pros familiares. Um outro dado interessante que o senhor citou, quando falece, muitas vezes as famílias não têm dinheiro ou não têm um cartão com limite para poder contratar o serviço. Dentro disso, tem um dado no mercado que 70% das famílias elas se endividam quando perde um ente querido, porque justamente não está preparado. E também por isso é importante a necessidade de ter um convênio funerário. Entendi. Outra coisa, se a pessoa não tem cartão e não tem dinheiro, o que ela faz? Faz boleto? Não, explica aí pra turma aí pra saber. Não, normalmente, assim, existe aquele jeitinho brasileiro, né? Então, as pessoas... Dá cheque, parcela. Cheque, a gente... Mas eu não gosto de trabalhar com cheque porque normalmente volta, é um inferno. Né? Tem família que é bem complicado, porque eles tentam fazer a famosa vaquinha mas não dá, aí eles recorrem a um banco, mas também não tem crédito no banco. Muitas vezes vão até um agiota. Então é complicado porque, assim, a nossa cultura, a cultura aqui no Brasil, as pessoas não estão preparadas, muitas vezes elas não se importam com esse momento, porém é a única certeza que a gente tem na vida. Sem dúvida. É a única certeza que a gente tem. É verdade. Devia programar isso aqui. Sim, exatamente. Bom, Rony, agora vamos lá. Quando você pega e está lá, o teu funcionário, chega lá, você vê que é um casamento gay, homem com homem, mulher com mulher. Você nota a situação de diferença deles? Explica para mim como é que eles tratam uma situação dessa. Porque normalmente eles são casados, mas não tem uma documentação. E quem vai tratar do assunto normalmente é aquele que ficou, né? Tem algum problema nessa situação ou não?
Algumas vezes sim, quando não tem nada, Então, nenhum documento, estável, sim. Então, assim, normalmente a gente recorre a algum familiar. Normalmente tem irmão, ou tem pai, tem mãe, tem Mas filho. às vezes a família, que é um pouco assim, é contrária a aquela união. Então eles não fazem de tudo para nos ajudar. Como é que dá para fazer isso daí? Vai precisar por liminar injustiça? Sim, em muitos casos sim. Por isso que eu digo para vocês, o casamento de homem com homem, mulher com mulher, não tem problema nenhum. É o direito da gente, é chegar aí num cartório e fazer uma declaração de união estável ou de união afetiva. Porque se você não fizer isso daí, tá? Se você não fizer isso daí, vai chegar numa hora que você não vai conseguir enterrar teu companheiro. Você vai ter de pedir licença para a família dele, eles não vão dar. Outro problema sério que eu vejo é o seguinte, quando é uma união uma afetiva que não tem o documento deles, sabe o que os parentes fazem? Vai lá, os irmãos, e não fala que era casado com você ou se era juntado com você. Ele dá a entender que ele é solteiro ou que ele é desquitado e você perde o direito da tua herança. Para você entrar com uma declaratória homoafetiva dizendo que você mora com a pessoa, a principal prova que tem é ele morrer nos teus braços. É você tratar do enterro dele. Se você deixa a família dele lá, eles vão suprir teu nome, para você provar vai ser bem difícil. É complicado. E tem uma coisa pior que vocês não sabem também. Uma das necessidades básicas para você conseguir a pensão do marido lá, ou do companheiro, é justamente você estar presente na morte dele e participar do atestado de óbito. Senão o juiz não vai acreditar e vai achar que aquilo é uma fanfarronice ou um mero namoro e você não vai conseguir pegar nada. Eu estou preocupado aqui, eu estou falando para vocês, que um dia desse chegou um rapaz lá no escritório e ele era casado com um advogado, juntado com um advogado, assim, um cara, sabe, super rico. E a função dele, de verdade, era cuidar da casa, era comprar liquidificador, era tomar conta dos cachorros, sabe? Aquela era de verdade aquela parte que a mulher faz, que gosta, né? Fazer comida, fazer as coisas que o marido gostava. O que aconteceu? Morreu o marido dele, a família pegou no enterro, já trocou a chave e não deixou ele entrar mais. E devolveu o cachorro para ele. Então, o que ele foi? Ele foi no escritório com o cachorro que ele não tinha onde levar e ainda de sandália, porque não tinha sapato. Com o terno que ele teve, que ele foi no enterro. Você acredita numa dessa? Sim. E contou para mim e falou, olha, Carbone, estou numa situação assim, o meu marido morreu e eu não sei o que fazer. Gente, eu tive de entrar com uma ação declaratória de união estável, e levou um tempão para conseguir provar que ele era o companheiro do outro, e ele ficou um ano quase que ao relento, ele não tinha nem onde ficar. Ao mesmo tempo, quem tratou do enterro foi a família dele e não fez constar no atestado de óbito que ele era o companheiro. Sim. Sempre a família vai prejudicar, porque ela tem interesse no patrimônio da pessoa. E se, porventura, ele é solteiro e não tem uma união estável, vai voltar para a família dele. Então ele quer você pelas costas. A mesma coisa com mulher. Às vezes mulher é pior ainda. A família daquela que falece, ela odeia você e não quer saber de você. Então ela vai chegar e falar, não, a fulana, não, ela não tinha união estável ou uma afetiva. Ela era inquilina dela, pagava aluguel. Acabou. Se você não conseguir provar, você entra pelos canos. Ou amiga. Você falou bem, ou namorada. Na verdade, o que eles querem é a tua grana. Isso é muito sério, porque você se dedicou, você perdeu a tua juventude, você teve gente do teu ente querido, você tratou dele e agora você não vai receber tua parte. Isso, para mim, é uma sacanagem. Você não acha que é? Sim, com certeza. Como eu sempre falo, né? É melhor prevenir do que remediar. Claro, e você notou que ele é especialista nisso, ele está contando para vocês que não adianta chegar... tá bom. Né? Tá bom. Gente, vamos dar uma paradinha aqui e voltamos já. Estamos voltando aqui com o Rony. O Rony agora vai contar para vocês, passo a passo, tudo aquilo que a gente discutiu nesses 30 minutos. O objetivo é a utilidade pública. Quero ensinar para vocês como é que tem de agir numa situação como essa. Eu estou vendo muita gente perguntar para mim aqui, mas se eu quero fazer sozinho? Ótimo, faz, qual o problema? Você vai lá e trata do assunto. Você tem tempo? Maravilha. O que a gente está pensando é naquelas pessoas de mais idade, aquelas pessoas que estão muito tristes com o falecimento, aquelas pessoas que ficaram lá junto com a pessoa no leito de morte por dias e está exausta da situação, ou as pessoas que não querem ter problema.
Eu já tenho idade, fiquei com medo de enfrentar aquelas filas, de ficar lá no meio do povo. Não é que eu sou melhor que os outros, não. É a idade. Se eu pegar isso daí, eu vou pro brejo. Então, eu acho importante a gente fazer essa contratação. E você não sabe, o pai dele é igual. Ele fica escondido, o pai dele. Meu pai não sai do quarto. Eu não estou tão escondido, eu apareço aqui, mas eu também fico mais de tempo lá. Vai lá, Rony, começa. Bom, falando um pouquinho melhor aqui do Grupo Arce, é uma empresa que tem 20 anos já no mercado. Arce, tá? o que quer dizer Arce? É o sobrenome de um dos fundadores, é Alexandre Arce. Ah, legal. Tá? Então, ele é uma pessoa que, antes de ele ter a própria empresa, ele era funcionário. Né? Então, no mercado, ele via quais são as necessidades que as famílias tinham. Sim. E quando ele tivesse a dele, o que ele poderia fazer de diferente. Entendi. Né? Então, assim, desde o trabalho humano, né, que é um atendimento com foco realmente na família, né, entendendo a dor da família também naquele momento. Então, assim, todo o nosso atendimento ele é totalmente voltado para o lado humano, para o lado da família, para o lado de orientação, tá? E até esse nosso bate-papo aqui é mais um bate-papo para conscientizar mesmo as pessoas, né? Do quanto que esse serviço ele é burocrático, né? Ele é traumático para as pessoas, o quanto ele é caro também, porque existe um custo muito alto, né? Então, você tem que saber onde procurar, quem procurar, quais são as empresas sérias no mercado, porque muitas empresas, muitas funerárias são clandestinas, também tem isso, né? Então, não emitem nota para a família se a família precisar. Então, assim, é um momento difícil já para a família e é um momento também que a família não tem a devida orientação, principalmente agora que a gente está num momento de pandemia, né, com o coronavírus. Então, assim, o que a família deve fazer? Primeira coisa, ocorrer um óbito, entre em contato conosco, tá? Com a empresa Arce. Eu vou deixar aqui no ar o nosso contato, que é 5525-4302. Esse número... 5525 4302. Eu notei outra coisa também, Rony. Eles pegam e entram no WhatsApp da gente. Então, como eles trabalham em período, acho que de 10 horas, eu não sei quanto... Não, 24 horas. Mas é assim, plantão. Eu tive três assessores. Sim. Cada um entrou no meu WhatsApp e ficou falando comigo. Eu nunca parei de falar. Sim, exatamente. Então, e é dia, de noite, eles dão apoio para você geral. Não tem esse negócio. Eu fui liberar o corpo lá da minha mãe lá à meia-noite, lá no Esmeralda Legal. E não libera. A gente liberou graças à conversa. Eles ajudaram a gente, porque o enterro era 9 horas da manhã. Mas normalmente não libera. Você não sai nem defunto de lá. É terrível. Aí, Rony, continua. Bom, então, fez o contato conosco, aí começa a parte de assistência familiar que a gente presta, tá? Então, assim, a gente passa toda a orientação para a família. Primeiro a gente escuta, né, o que a família, o que eles querem fazer, quais são as vontades, né? E a gente começa a orientar o que seria melhor para a família. E a família, ela gostando da orientação, aí a gente manda um agente social. O agente social, ele vai até a família, esteja onde estiver, tá? Pode ser em casa, em hospital, qualquer endereço. A gente manda o agente social, cerca de 30, 40 minutos no máximo, ele já está junto com a família para poder conversar e explicar tudo detalhadamente. Olha, explica para eles que o agente social não é para cobrar, não. Porque não é para cobrar. No último dia, sim. 3 dias lá, e nem falar em custo. Sim. O assistente social, esse teu assistente lá, ele foi lá, preencheu toda a documentação para fazer o atestado de óbito. Exatamente. Então... A gente tem uma equipe, tá, hoje, de campo, de agente social e motoristas, cerca de 30 pessoas, tá? Então, assim, a gente manda um agente social até a família, primeiro para ele dar toda a orientação, para ele confortar a família, acolher e falar assim, olha, a gente está aqui, a gente vai te ajudar a resolver tudo, tá? Então, é esse o papel do agente social. A partir daí, ele começa a orientar, ele começa a falar para a família quais são os passos, o que deve ser feito em cada passo, né? Então, assim, tá com o atestado de óbito em mãos, tem que fazer o registro no cartório. Então, ele acompanha a família, ele fala qual é o melhor cartório. Ele não acompanha, não. Você dá uma procuração para ele, faz. Ele faz também. Você não vai fazer nada. Depende muito de cada cidade, né? Porque, assim, dentro de São Paulo, a gente consegue fazer. Agora, em algumas outras cidades, não. Então, tem que ser pessoal, então, assim, conforme cada caso, a gente passa a orientação correta. Uma coisa que eu fiquei impressionado foi um cara em casa, para ele buscar a roupa para vestir a minha mãe, e ainda ele quis combinar a roupa da minha mãe com o caixão e com a cor do acabamento, sabe? Sim. Quer dizer, eu achei legal. Então, ele viu lá a meia, viu tudo. Quer dizer, eles... não deixam você pôr a mão em nada. Sim, tudo é trabalhado por ele. A gente cuida de cada atendimento, a gente cuida com muito carinho, tá?
Então, assim, até mesmo o gosto, né? Qual roupa a pessoa gostava de vestir, qual tipo de maquiagem. Não usa maquiagem, cabelo preso, cabelo solto. Minha esposa pediu para passar um batom vermelho, eles Sim. passaram. Outra coisa que eu notei também, eles pegaram uma fotografia da minha mãe para fazer, ela foi como se fosse uma boneca de um bibelô, sabe? Assim, parecia ela assim, viva. Não era aquilo que eu vi no Instituto Médico Legal. Sim, sim. A gente também, dentro do serviço, né? Então, assim, foi feito lá o registro do óbito, a gente leva, né, o corpo chamado staff, tá, no segmento, até a nossa clínica mais próxima. E na nossa clínica a gente começa toda essa parte de preparação, né? Que é a parte de tamponamento, de higienização. Muitas Você falou vezes... para mim mumificação. Mumificação para mim é quando eu tenho que transferir um corpo para outro estado ou para outro lugar. Sim. Feito também a mumificação normal ou só para essas que precisam? Ou é geral? Isso aqui? Não, no momento do reconhecimento do corpo, né, o agente ele explica para a família qual procedimento é necessário e se é necessário ou não. Entendi. Tá? Porque, assim, muitas funerárias também no momento do reconhecimento, o cara ele quer enfiar lá na família um serviço adicional, né? Uma tanatopraxia, um embalsamamento. Mas ninguém pediu nada para mim, isso aí. Não... Sim. Então, assim, em muitos casos, tá? A gente fala para a família o real, o que é essencial ali para aquela preparação, tá? Então, assim, foi constatado... uma mudança de coloração da pele, um inchaço, né, excessivo. Então, dentro disso, a gente fala se é necessário ou não uma tanatopraxia e em casos de viagem muito longas, né, um exemplo, faleceu em uma cidade e vai depois de não sei quantos dias para outra cidade, ou de um país para o outro, porque nós também fazemos o translado aéreo, né? A gente trata o translado não só terrestre, mas também aéreo, tá? Isso é importante frisar. Tanto do Brasil para o exterior, quanto do exterior para o Brasil. Só para mim ter uma ideia, qual é o custo, digamos, daqui para os Estados Unidos? Ou na inverso? Depende muito do peso. Mas é caro? Dá uma ideia assim, geral. Daqui para os Estados Unidos eu chutaria aí uns 6, 7 mil reais. Não é caro, é em cruzeiro, não é em real, não é em dólar. Não, sei, porque assim, a gente contrata a companhia aérea aqui no Brasil, então se contratar aqui no Brasil é em reais. Claro. Se a gente contratar o caso que aconteceu recentemente do Gugu, por exemplo, que veio dos Estados Unidos para o Brasil. Lá foi feito o procedimento de embalsamamento, porque para conservação do corpo durante um período longo. Se não fosse aquele período tão longo, uma tanatopraxia serviria. Tá? Então, aí, a funerária lá nos Estados Unidos, eles fizeram a contratação do translado aéreo com uma companhia aérea lá e mandaram aqui para o Brasil. A funerária aqui no Brasil só teve o trabalho de retirar o corpo no aeroporto e levar para o velório e depois para o sepultamento. Então foram duas partes. Foram duas partes, sim. Entendi. E no caso deles fizeram tudo isso que você está falando? Sim, tem que ser feito. Sempre quando há uma viagem, tem que fazer uma preparação. Agora, vamos imaginar o seguinte. Então, a pessoa optou pela cremação. Certo. Ela tem de ir lá no crematório com você? Ou como é que vocês fazem o serviço? Não é necessário. Dentro do nosso serviço, fica muito evidente a comodidade. Vamos imaginar o seguinte. Eu não tenho cemitério. Eu quero fazer velório e eu quero cremar. Me explica para mim como é que eu faço e quanto custa. Perfeito. Dentro do nosso serviço, é muito evidente, como você mesmo falou no começo, a comodidade que a gente dá para as famílias, né? Então, assim, uma cremação hoje, ela é algo em torno de 7, 8 mil reais, tá? Mas não é muito caro isso daí? É muito caro. Além do caixão, além de todas as despesas, é mais 7 pau. Vamos fazer o seguinte exercício, então, para quem está ouvindo. O seguinte... 8 mil reais. Vamos colocar isso dividido por R$ 59,90. Quantos meses dá? Entendi. Quantos anos dá? Dá mais de 10 anos, ou seja... você está falando para fazer o claro, convênio, por isso mais. Que é importante fazer o convênio. Olha, gente, vocês não vão acreditar, eu vou fazer isso daí, que é muito mais prático. Exatamente. Se falece alguém, a gente só vai ter o retorno daquele valor investido, porque a gente tem que pagar tudo. A gente paga o crematório, a funerária paga tudo. A gente só tem o retorno sobre esse investimento dali 10 anos. Então, assim, é um trabalho para a família, é um trabalho de assistência realmente. Mas tá bom, mas vamos lá então. A pessoa não tem um túmulo, quer fazer a cremação, como é que você faz? E não tem lugar para fazer o velório. Certo. E outra coisa que eu notei, gente, lá no Getsamane, eles não queriam deixar fazer velório, eles só deixar 1 hora. No teu tem possibilidade de fazer mais tempo? Sim, nós temos casa de velório, tá? Então,
A Funeral Morumbi é uma casa de velório onde a gente consegue cuidar de todo o processo, tá? Do funeral, inclusive com o velório lá particular, tá? Então, e qual é o tempo que eu tenho lá de velório? É uma casa alto padrão, a gente consegue disponibilizar o tempo que a família achar o 6 ideal. horas, 5 horas. Então, gente, se quiser virar o dia... Olha, no cemitério, a má vontade deles é terrível. Chegou lá, eles, olha, vocês têm que pagar R$ 2.200, só que tem uma coisa, é só 1 hora de velório. E daí acabou. E lá é diferente. Então, sim, é muito diferente o preço do teu velório com o deles? Não, é que é o seguinte, dentro dessa crise de pandemia, a orientação é para evitar aglomeração. Claro. Né? E principalmente em caso de coronavírus, é para que a cerimônia seja de uma forma um pouco mais rápida. Não tem cerimônia. A maioria dos casos não tem cerimônia. Então, assim, o custo... muitas vezes para a família, uma casa alto padrão, a Funeral Morumbi fica no meio do Morumbi, que é uma região nobre ali. Então, assim, todo mundo imagina que seja um custo alto, porém não. A partir de R$ 1.900 um velório lá. Para quantas pessoas para poder assistir lá? Não tem número? Não tem número de pessoas. Maravilha, a gente tem sala pequena, média e grande, tá? E assim... E a média tá quanto? Essa é R$ 1.900. R$ 1.900. Tem muitos velórios, tá? Em cemitérios particulares, que é R$ 4, R$ 5 mil a taxa de velório. Começa ali R$ 2.600 e vai até 5 pau, dependendo do tamanho. Outra coisa que eu fiquei impressionado, o Getsamane, num café, não fornece nada. Você fica lá, às vezes você está cansado, chegou lá, pô, eu fui de madrugada para pirar o corpo, não tinha nada para tomar café. Que esqueceram da gente? Parece que... Que droga, meu, para não falar merda, né? É incrível. Então, isso acontece. E lá serve café, essas coisas todas aí? Tem, se a pessoa está nervosa, alguém para dar um remédio... Não, sim. Lá na Funeral Morumbi, a gente tem desde a sala de velório até coffee break, vale de estacionamento no local para 60 carros. Tá? Então, a gente tem assim uma estrutura bem bacana. Muitas vezes a família precisa de segurança, a nossa casa ela já tem segurança, a gente pede segurança adicional. Tá? Dependendo Agora, Rony, da pessoa. Aí, então vamos lá. Eu pago R$60 por mês para 6 pessoas, você falou. Certo. Eu quero saber o seguinte, tá incluído já o velório? Quanto eu vou ter de pagar mais depois? Se eu quero velório, explica para mim. Eu sei que tem despesa. Tem desconto? Explica para mim. O que nós vamos fazer com aquela taxa que vocês cobram, R$6.800? Tá incluso tudo, tá? Taxa de velório, taxa de sepultamento, taxa de cremação. E assim, qual que é o diferencial desse nosso plano? No momento do óbito, a família escolhe se ela quer cremar ou sepultar. Sim. Cremação ela é mais cara, mas a gente não cobra nada mais da família se ela quiser no momento do óbito cremar. Isso já está incluso no nosso serviço. Se a família quiser velar na nossa Funeral Morumbi, aí tem a taxa da casa, tá? Sim, que é o mesmo valor do velório que eu passei para você. Porém, a maioria dos velórios, né, muitos velórios é feito no próprio cemitério ou no próprio crematório. Então lá a gente paga tudo, tá? Tá incluso todas essas taxas, tá bom? Bom, além disso daqui, você falou que o teu plano assistencial lá passou de 3 meses, já vale tudo, já tem tudo que é. Sim, e se porventura, dentro daquele plano de 60, 90 dias, se alguém morrer, você vai ter um desconto, vai pagar o custo. A gente atende. Assim, é legal frisar, porque independente se está na carência ou não, a família ela não deixa de ter o atendimento. A gente atende dentro da carência ou fora dela, tá? A diferença é que dentro da carência a gente repassa o valor do custo para a família, tá? Porém, a gente não quer ganhar dinheiro com esse tipo de funeral, tá? Isso é uma comodidade a mais para que as pessoas também façam o serviço conosco. Tá? Uma pessoa saudável, é difícil morrer por morte natural em 90 dias. É muito difícil. A maioria dos planos hoje no mercado são 180 dias de carência para morte natural. O nosso é a metade. Tá? Em morte acidental, contratou hoje e amanhã já está coberto. Bom, então vocês pensam no seguinte, ó. Isso é uma situação que vai ocorrer a vida inteira. Sempre vai acontecer uma situação dessa. É muito chato, mas vai. Às vezes leva 10, 20 anos, mas às vezes vai um monte de gente. O legal daqui é que vocês têm garantido 6 enterros. Não tem de se preocupar com dinheiro. É muito difícil a gente chegar num lugar lá para comprar caixão ou para trasladar o corpo, sei lá, e tem que pagar e não ter como pagar.
E tem situações como agora da pandemia, que tem gente que não tem dinheiro, é difícil, não tem como pagar. Agora, só uma pergunta, se a pessoa não tiver, você falou da vaquinha, pode dar cheque? Pode, eles estudam uma situação? Pode sim. A gente não deixa a família desamparada de forma alguma. Olha que alguma, legal, tá? isso mesmo. E agora, vamos lá, eu quero fazer o plano de 6 vezes, ou eu quero constatar você. Você deu só um telefone. Não tem mais alguma coisa? Tem um e-mail? Vamos explicar. Tenho sim. Eu vou passar agora os contatos, então, da Arce Assistencial, que é onde as pessoas podem contratar o convênio, tá? Que é 0800, podem ligar à vontade, a ligação é de graça, tá? É 0800 291 0211. 0800 291 0211, tá? É a Arce Assistencial para contratar o nosso convênio, tá bom? Nós temos também o site, tá? Que é www.arceassistencial.com.br e podem também olhar o nosso Instagram e seguir lá, por gentileza, que é @arceassistencial. Tá, ok? Também tem aí o site da Funerária Arce, caso vocês queiram saber mais, é www.funerariaarce.com.br e da Funeral Morumbi para que vocês conheçam a nossa casa de velório, que é www.funeralmorumbi.com.br e também tem o telefone 26 19 7256, que é a Funeral Morumbi. Queria também o nome dos sócios. Você não falou? Os teu sócios. pai, então. São gente aí que trabalha nisso daí. Sim. É um ramo difícil, não é fácil, não. Sim. A pessoa que tem menos tempo aí no segmento, que trabalha conosco, tem 10 anos. Então, a gente tem uma experiência grande. Até por isso, a gente oferece vários diferenciais que as demais funerárias não oferecem. Por a gente já estar no segmento há muito tempo, tá? Que é o Alexandre Arce e o Oswaldo Pereira, tá bom? Eles são os sócios, são os fundadores aí do Grupo Arce. Então, uma hora você traz eles aqui para a gente conversar Perfeito. com eles também, para mostrar o gabarito que eles têm. Eles vão gostar muito. Eu não sei se vocês entenderam, mas é o seguinte, é uma coisa que vai acontecer. Mas vamos pensar no seguinte, vamos começar a ver um pouquinho antes disso. Vamos imaginar que você tem um idoso em casa e, na verdade, ele não está se dando bem, ele tem problema, se arruma uma enfermeira, ela vai embora, se arruma lá uma pessoa que toma conta dele, uma curadora, uma cuidadora, e a pessoa falta, às vezes você quer sair, a pessoa está lá, tem que trocar, às vezes vai nas calças, tem que usar a fralda, toda essa situação é o objetivo da gente. O que a gente faz primeiro? Se você perceber que a pessoa não está dentro da razão, ela só fala do passado, ela esquece, conversa com você e não sabe quem você é. Está na hora de fazer uma interdição. O que é a interdição? É o momento que você vai começar a administrar essa pessoa. Porque senão ela vai fazer besteira. Ela vai no banco lá e dá o dinheiro para alguém, ela chega na casa dela, ela pega da televisão, dá o sofá. Minha mãe fazia isso. Então vai ter um momento que você tem que contar para o juiz a situação que a pessoa tem, vai pedir para um médico atestar. Normalmente é o médico dela mesmo, dizendo que ela não tem condições de atuar na vida dela. E você, um dos filhos, vai ser escolhido para ser o curador. Olha que legal. Aquele que vai cuidar da mãe. Ela não te cuidou a vida inteira? Você vai cuidar dela. Estou falando da mãe, do pai, como for. Aí o que acontece? Não está tendo estrutura em casa. O que a gente precisa? A gente precisa colocar a pessoa num lugar que seja uma espécie de uma outra casa dela, assim, uma continuidade da casa. São as casas de repouso. As casas de repouso, vocês têm que tomar muito cuidado, porque tem muitas que não existem, que nem ele falou, que tem muita funerária que não dá nem nota, porque aquilo é uma truta só. Sim, sim. Não tem aquele nome, aquele padrão que eles têm aqui, que a Arce tem. Então, o que você vai fazer? Vai procurar uma casa de repouso, mas você vai procurar você vai abrir Ministério Público do Estado de São Paulo e tem um lugar lá que fala assim, casas de repouso. Essas casas são aquelas que o Ministério Público recomenda, que ele fiscaliza, que ele verifica e que ele dá um padrão de qualidade que seja proporcional às necessidades. O legal que vocês vão ver é o seguinte, tem desde a casa de repouso de graça até a casa de repouso paga. E não tem limite, começa de um valor e vai embora. Outra coisa que vocês não sabem, às vezes o idoso que está interditado, ele não tem pensão, não tem aposentadoria, ele nunca pagou essas coisas. Existe o LOAS. O LOAS nada mais é que uma contribuição que o Estado dá para a pessoa para sobreviver. E esse LOAS é um salário mínimo e ajuda bastante, às vezes até para a pessoa poder pagar essa casa de repouso. Aí, qual é a próxima situação?
é o falecimento da pessoa. Antes disso, do falecimento, é sempre bom ter um seguro-saúde. E tem muito seguro-saúde de idoso que é barato. E que ele vai dar a mesma estrutura que vocês teriam se imagina não ter um seguro numa pandemia dessa. E o valor também não é tão caro. É bom ver isso daqui. Depois disso, na Casa de Repouso tem a taxa que vocês vão pagar mensalmente e vem o falecimento. É uma normal. Normalmente a pessoa vai lá para 80 anos, 85, 90, né? Então, o falecimento é essa estrutura que eu estou mostrando para vocês. Morreu. O que nós vamos fazer? Inventário ou arrolamento. O que é o inventário? Inventário é quando tem menores e capazes. O que é arrolamento? É quando são todos maiores e capazes e pode ser feito no mesmo instante. Um advogado especializado vai fazer isso para você num momento e vai transferir os bens daquele que faleceu para as pessoas que têm por direito. Rony, se despede, manda um abraço para a Arque e para todo mundo que está te assistindo aqui, porque tem muita gente falando, tem muita gente conhecendo o seu produto. Primeiramente, obrigado, né, pelo espaço cedido, um prazer. Quero mandar um abraço aí para todos que fazem parte da nossa estrutura, todos que colaboram para que a gente atenda as famílias aí da melhor forma possível, tá? Isso só é possível com boas pessoas, né? E, pessoal, procurem, tá? Procurem a Arce. Esse momento é um momento difícil, tem que procurar uma empresa séria e também contratem o nosso convênio funerário, que é muito importante para todo mundo, para todas as famílias. Fala o seu telefone de novo. O nosso telefone lá da Arce Assistencial é 0800 291 0211. 0800 291 0211. Olha, um abração, muito obrigado pelo comparecimento de vocês aqui. Acho muito importante isso, que é a utilidade pública. Quero mandar um abraço para todos aqui, dizer que quarta-feira que vem eu vou estar aqui de novo. Um abraço. Um abraço.